Olá, sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje, nós vamos estudar comprimento da circunferência e área do círculo. Nós vamos ver a definição e a prática, teoria e prática. Quando eu falo de circunferência, é aqui em volta, certo? Não tem nada dentro. Por exemplo, uma argola. Quando eu falo do círculo, ele tem preenchimento. Por exemplo, uma bolacha. Então, exemplos de circunferência. Temos anel, né? Uma argola, bambolê. Ou seja, é circular, mas não tem o preenchimento interno. Exemplos de círculo. Uma moeda, uma mesa redonda, uma bolacha, ou seja, tudo que tem preenchimento eu consigo calcular a área, certo? No círculo eu consigo calcular a área e eu consigo calcular o comprimento em volta. Já na circunferência eu consigo calcular só o comprimento, porque dentro não tem nada. Os elementos de uma circunferência. Se eu pegar qualquer ponto e ligar com outro ponto sem passar pelo centro, eu chamo de corda. Agora, quando eu pego um ponto que ele sai do centro da circunferência, bem no meio, e ligo à extremidade, é o raio. E todo raio tem o mesmo tamanho. Se eu pegar daqui até aqui, vai ter o mesmo tamanho que daqui até aqui e assim por diante. Então, todo raio tem o mesmo tamanho, tá? É daí da onde que vem o raio da bicicleta, tá? É do elemento de uma circunferência. Agora, quando eu pego de um ponto até o outro, passando pelo centro, é o diâmetro. Vocês conseguem perceber que o diâmetro é duas vezes o tamanho do raio? E o diâmetro também. Se eu pegar de um ponto até o outro, por exemplo, desse A, ligar até esse E e ele passar pelo centro, também vai ter o mesmo tamanho, certo? Então, o diâmetro, dá para ver na figura que é duas vezes o tamanho do raio. Então, às vezes o exercício, ele dá o raio e pede o diâmetro. Então, é só você saber que o diâmetro é duas vezes o raio. Agora, tem hora que o exercício, você vai precisar do raio, mas ele dá o tamanho do diâmetro. Então, para eu saber o valor do raio, é só eu dividir o diâmetro por 2, certo? Fica bem fácil entender quando a gente olha na figura, né? Agora aqui, posições relativas entre reta e circunferência. Eu não quis deixar passar em branco esse assunto, mas não vamos cobrar muito isso aqui não, mas é importante. A reta pode estar fora da circunferência, ela não toca a circunferência em nenhum ponto, chamado de externa. Quando a reta toca a circunferência em um ponto só, está encostada aqui, nós chamamos de tangente. E quando a reta corta em 2 pontos, é secante. Isso aqui não precisa... Não vamos focar muito nisso aqui agora, não. É só para vocês já irem aprendendo. Tá? Agora o comprimento, né? É aqui em volta. O comprimento eu posso calcular de 2 jeitos. Ou com uma fita métrica, algum instrumento de medição, ou pela formulinha do comprimento. Pela fórmula do comprimento, basta eu saber o tamanho do raio. Na fórmula do comprimento, aparece o número π, o número irracional π. Vamos dar uma recordada. Eu sei que vocês já estudaram, mas a gente acaba esquecendo, é normal. O π nós encontramos dividindo o comprimento da circunferência pelo diâmetro, certo? E é interessante que vai dar o mesmo valor independente do tamanho da circunferência. Vai dar sempre o mesmo número, né?
Por exemplo, nós aproximamos o valor do π para 3,14. Uma aproximação, né? Dá para ver esse símbolo aqui igual com um tio em cima, é aproximação. Então não importa o tamanho da circunferência. Se eu pegar, medir o comprimento de uma moeda e dividir pelo diâmetro da moeda, vai dar aproximadamente 3,14. Agora, se eu pegar, medir o comprimento do planeta Terra, dividir pelo diâmetro do planeta Terra, também vai dar o mesmo número. Isso é bem interessante, né? Aqui está o π com algumas casas decimais, né? Diferente da dízima periódica, eu não sei qual que é o próximo número, se eu não fizer a divisão. Então eu não sei que número vem depois do 5. Né? Eu não consigo olhar os números anteriores e deduzir qual que é o próximo. Tá? São mais algumas casas decimais do π, uma curiosidade. Para calcular as casas decimais do π, a gente usa computador. Na verdade, supercomputadores. Né? Atualmente, um supercomputador calculou 13 trilhões de casas decimais do número π. Né? Uma pessoa fazer isso é inviável, sendo que nós temos computadores. Agora a formulinha para calcular o tamanho da circunferência sabendo o raio. É uma formulinha simples. O C de comprimento é igual a 2 vezes o π, que geralmente nós vamos pegar 3,14, a não ser que o exercício peça outra coisa, vezes o raio. Ou seja, uma conta de vezes. Vai fazer 2 contas de vezes. Agora a área do círculo. A área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, se eu tenho o valor do raio, eu consigo saber a área do círculo. Vamos para a prática. O diâmetro das rodas de um caminhão é 80 centímetros. Né? Então, de uma ponta até a outra, passando pelo centro, 80 centímetros. O exercício pede o valor do raio da roda do caminhão. Então, é só pegar o valor do diâmetro e dividir por 2. Né? O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, eu vou pegar o 80 e dividir por 2, que vai dar 40. Alternativa D. Simples, não é? Calcule o comprimento, exercício 2, calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 10 centímetros. Então vamos lá na fórmula do comprimento. Está aqui essa circunferência, o raio 10, tá? O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. A fórmula não muda. Então, sempre que o exercício pedir o comprimento da circunferência, vai usar essa fórmula. Então eu vou substituir. O 2 não muda, que é da fórmula. O π, como o exercício não falou nada, substituímos por 3,14. E esse R daqui, que é o raio, substitui por 10. E esse 10, o exercício deu, certo? Agora é só fazer as contas. Eu vou fazer aqui 2 vezes 3,14. Vai dar 6,28. Vezes 10. Como é uma conta com número com vírgula e é vezes 10, eu vou andar com essa vírgula um número para a direita. Lembra? Quando é vezes 10, 100, 1000, 10.000, nós andamos com a vírgula a quantidade de zeros para a direita. Direita porque é vezes. Então 10 é um zero só, eu vou andar com a vírgula para cá depois do 2. Então, ó, olha a setinha, vai andar uma para cá, 62,8.
ela estava depois do 6, foi para depois do 2. Então, o comprimento daquela circunferência, 62,8 centímetros. Exercício 3. Uma praça circular tem raio igual a 20 metros. Ela é dividida em 6 partes iguais, sendo que 3 são destinados à construção de uns jardins, conforme a figura abaixo. Então, está aqui a praça, dividida em 6 partes iguais, tá no exercício, que é igual. E aqui em verde são as 3 praças. Então, primeira coisa, vamos calcular a área. Vou calcular a área da praça inteira, tá? A área pode ser calculada pela expressão A igual a πr ao quadrado. Aqui o exercício já deu a fórmula, tá? Muitas provas, o próprio exercício dá a fórmula, porque a intenção não é a gente decorar a fórmula. A intenção é saber aplicar, né, raciocinar. Mas ainda tem concursos, tem provas que pedem que você decore, tá? Onde R é o raio, considere π igual a 3. Então, se o exercício fala para considerar o π igual a 3, a gente vai fazer, tá? Senão a gente não vai ter alternativa, né? Se o exercício falou para 3, é até melhor, porque não tem vírgula. Sendo assim, a área do jardim é... Temos aqui as opções. Então, a fórmula da área é essa. π vezes r elevado a 2. O π, dá bem que o exercício falou 3, fica mais fácil. O raio é 20, foi dado no exercício, né? No lugar do r eu coloquei 20. Então, ficou uma conta simples, tá? Só substituir. 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, tá? Por causa do quadrado aqui em cima. 20 vezes 20 é 400. 3 vezes 400, 1.200. Isso aqui é a área da praça inteira. Agora eu quero do jardim. Como o jardim é dividido em 6 partes iguais, eu vou dividir essa área por 6. Para calcular cada pedacinho desse. Eu dividindo por 6, eu vou calcular a área da parte verde e da parte cinza. Então, 1.200 dividido por 6 dá 200. Né? Que é a área de cada setor. Como se fosse uma fatia de pizza. Agora, a área do jardim, como são 3, ó, 3 partes, eu vou pegar esse 200 e fazer vezes 3. Então, 200 vezes 3, 600 metros quadrados, a área dos 3 jardins. Então, alternativa B. Último exercício, calcular a área da região limitada por 2 circunferências concêntricas, uma com raio 10 e a outra raio 6. Concêntrica, que elas têm o mesmo centro, elas compartilham o mesmo centro. Então tem essa maior aqui, o raio dela é 10, e essa menor aqui, o raio dela é 6. O exercício, ó, é que a área é limitada por essas duas, que a área é amarelo. Então, como que a gente vai calcular isso? Pensa o seguinte, ó. Então, as alternativas. Nota uma coisa. Na alternativa, eles não substituíram o valor do π. Então, na hora da gente fazer o exercício, nós também não vamos. Vamos deixar o π ali. Agora é o seguinte. Antes de ter essa parte branca, como se você não tivesse nada aqui dentro. Tá vendo, ó? Antes de ser branco, era tudo amarelo. Tirou essa parte amarela. Certo? Então, como que a gente vai fazer? Vamos calcular a área da maior e vamos tirar a área da menor.
Então, primeiro eu vou calcular a área do círculo maior, depois calcular a área do círculo menor e fazer o maior menos o menor, porque vai ficar aquele buraco, né? Se tem um buraco, quer dizer que eu estou tirando. A área do círculo maior. O raio é 10. Raio 10. Substituo na fórmula. Então, no lugar do R, coloco 10. O π, só não vou substituir por 3,14, porque as respostas da alternativa não substituiu. Então, eu vou deixar o π mesmo indicado. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. π vezes 100, 100π. Tá? Dá para deixar indicado assim. Agora a área do círculo menor. O raio é o 6, dá para ver na figura. No lugar do raio, vou colocar 6, né, no lugar da letra R. Troquei por 6. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Então é π vezes 36, 36π. Agora o exercício está chegando ao fim, né? Que é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. A do círculo maior, 100π. O círculo menor, 36π. 100π menos 36π, 64π. Então, é a alternativa A. Então, a aula de hoje fica por aqui. Bons estudos, muito obrigado. Não desanimem de fazer as atividades. Não esqueçam de tirar a foto das atividades, postar no particular do professor, tutor de vocês. Fiquem com Deus.